O Jornal do Meio-Dia está de volta e começa amanhã o primeiro Congresso de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso. Entre os temas que serão discutidos estão deepfakes, inteligência artificial, mulheres na política e as polêmicas que devem ser enfrentadas nas eleições deste ano. E é para falar sobre esse e outros assuntos, se der tempo, não é? Está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Hélio Ramos. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos aí que nos assistem. É sempre um prazer estar por aqui falando de direito eleitoral. Presidente, o que não vai faltar é assunto, né, para esse congresso. As malditas fake news, deepfake, inteligência artificial. E aí, como é que a Justiça Eleitoral vai se virar? O Tribunal Superior Eleitoral já inaugurou um novo centro de rastreamento de notícias falsas, de inverdades, né? Que vai, inclusive, propiciar um apoio técnico aos TREs e aos juízes eleitorais no que tange a combater a inteligência artificial usada de forma nefasta, negativa. Então, são medidas que a Justiça Eleitoral vai tomar em relação a esse tipo de conduta que conspurca, né, que agride, que ofende a democracia e o processo eleitoral de forma transparente. Doutor, bem-vindo, né, novamente ao Jornal do Meio-Dia. E qual será a postura dos operadores, né, dos advogados eleitorais que tratam, né, sobre direito eleitoral nessas eleições, né? Porque a fake news, ela se espalha com uma velocidade muito grande. Deepfake é pior ainda, né? Me corrija se eu esteja errada, se eu estiver errada, mas são até vídeos, né, com falsos, completamente adulterada a voz do candidato. E aí é preciso agir de uma forma muito rápida. Quais serão os mecanismos para que se evite, né, que essas notícias se espalhem e causem de fato um prejuízo para o outro candidato? O primeiro mecanismo tem que ser o controle de cada cidadão. Cada cidadão. Aquela coisa de receber a mensagem e automaticamente repassar sem checar a fonte é uma coisa que tem que ser criada enquanto educação. Em relação à Justiça Eleitoral e aos operadores do direito, nós temos as representações eleitorais, né, inclusive com pedido de liminar e tal, para poder coibir de forma a remediar essas situações. A inteligência artificial é uma novidade. A fake news e a deepfake a gente já tinha, mas a inteligência artificial ela é pior, porque ela consegue colocar a voz e o rosto de uma pessoa totalmente modificada. E aí, se não tem educação na hora de repassar a informação, fica difícil. Mas a gente tem sempre que lembrar que a prova digital hoje é a melhor prova para poder trazer uma condenação a quem se arriscar a fazer isso. Agora, doutor Hélio, tem um fato aí que a gente não deve se preocupar na eleição desse ano, não é? Ninguém terá coragem de falar de fraude de urna eletrônica, de código-fonte e por aí afora, não é? Na verdade, nós acho que devemos falar sim disso, até porque nós já tivemos duas audiências. Mas de denunciar, não, né? Tem fraude na urna. Algumas pessoas não vão acreditar, né, na urna eletrônica. E eu digo mais, acho que as pessoas não têm que acreditar, elas têm que ir investigar. E aí, novamente, eu convido as pessoas a irem ao Tribunal Regional Eleitoral nas audiências públicas, verificarem a urna de perto, verificarem o código-fonte que foi aberto nas audiências que o Tribunal Superior Eleitoral já colocou em relação às urnas eletrônicas. Agora tem gente que fala, olha, não abriram o código-fonte. É uma fake news. E é interessante que às vezes a pessoa tem tanto aplicativo no celular dele que ele não sabe nem onde que é e o que é um código-fonte. Mas os códigos-fonte em relação aos sistemas, eles todos estão abertos em audiência pública desde o ano passado, inclusive. Doutor, uma pergunta sobre um caso, né, que ocorre na nossa capital, abertura de comissão processante contra o prefeito, e aí se argumenta que a justiça ainda não decidiu sobre, né, ou condenou ou absolveu, e aí a comissão processante foi instaurada. Como que funciona? A decisão política se sobrepõe, caso ele seja cassado, depois a justiça o absolva? Como sopesar essas duas decisões, né, em justiças aí de competências distintas? A Justiça Eleitoral, a competência dela só diz respeito ao processo eleitoral. No caso aqui da Câmara e do prefeito de Cuiabá, aí nós estamos tratando de justiça comum. E aí a justiça comum, em querendo e sendo provocada, vai analisar. Agora, a comissão processante é uma comissão
que poderíamos falar de cunho administrativo. Sim. Eis que ela atua dentro do Poder Legislativo Municipal. É uma comissão que tem regras próprias, que devem seguir a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara, e aí a Justiça Eleitoral não se mistura com esse processo. Nós só vamos cuidar da eleição para o futuro prefeito e os futuros vereadores e o vice-prefeito, que a gente não pode esquecer dele também. Doutor Hélio, o senhor é especialista em direito eleitoral. Qual a sugestão que o senhor daria para os seus colegas que atuam nessa mesma área de como tratar a polarização que vai ter na eleição municipal desse ano novamente? Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Não vai dar para fugir disso. Não tem como fugir. Eu digo que essa polarização as pessoas estão superestimando. Nos Estados Unidos, nós temos democratas e republicanos polarizando há mais de 200 Sim. anos. Então, eu não vejo como problema. A questão toda é o E aí respeito. lá também teve tentativa de golpe, a exemplo daqui. Eu acho que a questão toda, de novo, é educação e respeito. Eu tenho que respeitar a sua opinião e você tem que respeitar a minha, independente dela ser o quê? Totalmente diferente e contrária. Isso é democracia, inclusive, né? Correto. Convive dos contrários. Agora, doutor, em relação a mulheres na política, que é um dos temas, né, do evento promovido pela OAB, quais são os principais assuntos, né? O senhor sente que está havendo, de fato, uma inclusão maior? As condições estão mais favoráveis para dar mais oportunidade ou as mulheres ainda estão um pouco tímidas, né, em relação ao ingresso na política? Quais serão as pautas nesse assunto? Em relação às mulheres, uma grande novidade é a responsabilização dos dirigentes partidários, que são os verdadeiros autores mentais das chamadas candidaturas fictícias, que conspurcam, que fraudam, né, as candidaturas de gênero em relação às cotas que têm que ser cumpridas. Então, assim, precisamos incentivar as mulheres cada vez mais a serem candidatas e a ocuparem o espaço que é delas na sociedade. Na ordem dos advogados, por exemplo, nós já temos mais advogadas que advogados. A presidente, inclusive, é mulher. A presidente, inclusive. Desculpa. Os celulares, esse é o mal da eleição, o celular. Ao Você pode vivo ter é assim certeza. mesmo. Isso. Então, assim, nós temos aí que a participação feminina, ela visa ser incentivada na medida que se criaram mecanismos de coibir, por exemplo, a violência política às mulheres. Uma outra situação, que é uma novidade, é que nessa eleição nós teremos também uma questão de que a candidatura transfeminina pode ser considerada como cumprimento à cota de gênero. Agora, doutor Hélio, por que é que os partidos, os marmanjos da política bloqueiam tanto as candidaturas das mulheres? Eles têm medo do quê? As mulheres, vamos falar a verdade, as mulheres são mais competentes que nós homens, elas conseguem prestar atenção e fazer várias coisas, e nós, né, Lúcio, estamos aí muito focados em uma única coisa. A verdade é que é uma estrutura social, a sociedade brasileira, eu costumo dizer em sala de aula, que o Brasil ele tem uma formação judaico-romana cristã que propicia esse machismo. Temos que quebrar esses paradigmas e aí, sim, dar o valor devido às mulheres dentro da sociedade. Ok? É isso. Doutor Hélio, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tá à Obrigada. disposição.